Olá, 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 bom dia, minha galerinha do bem, minha galerinha de Deus. Estamos de volta para mais uma aula de ensino religioso. Hoje nós trataremos de um assunto bastante interessante. Vamos falar sobre motivação. O que pensamos de nós mesmos, né? O que pensamos de nós mesmos. Eu coloquei de propósito como foto de capa um gatinho, ele olhando para um espelho, e observe que ele olhando no espelho, ele se enxerga como se fosse um leão, mostrando alguém que tem um pensamento altruísta, um pensamento positivo. Na verdade, você deve se olhar no espelho e se ver alguém forte. Não que essa foto aí, o gatinho, ele quer se olhar no espelho e quer se ver como um leão, mas ele quer se ver com a coragem de um leão, como alguém que pensa positivo, que pensa coerente sobre a sua própria vida, tá certo? Então é com esse tema que eu convido você para mais uma aula de ensino religioso. Vem comigo e vamos para mais uma aula. Então, a primeira coisa que devemos entender sobre a ideia da motivação, do ânimo, é a gente procurar entender o conceito do que é motivação, né? Talvez você já escutou alguém dizer assim, eu não tenho motivação para fazer nada, já fulano de tal é uma pessoa muito motivada, é alguém bem para frente. Então, mas o que é motivação? A palavra motivação pode ser definida como motivo para a ação. É o ímpeto de levar, melhor dizendo, é o ímpeto que leva o ser humano ao movimento. É aquela força interna que o dinamiza a realizar o seu intento. É uma mescla entre a razão e a emoção que se concentram para alcançar algo. A experiência nos ensina que podemos ir muito mais longe se nossa motivação for correta, ao passo que, desmotivados, teremos poucas chances de triunfo. Então, nós estamos vivendo um período de Olimpíada e a gente fica com os olhos, digamos assim, brilhando quando a gente conhece um testemunho, conhece uma história de vida de alguém que superou as suas adversidades e que, cheio de motivação, continua lutando, continua jogando, continua navegando, continua praticando o esporte e conseguindo êxito quando as pessoas menos esperavam. Então, a motivação justamente pode ser definida como um motivo para agir. É o ímpeto para agir. Quantas pessoas perderam esse ímpeto para agir, estão desanimadas, estão paradas, estão estagnadas, que perderam a razão, né, da sua existência. Eu espero que você possa aprender algumas questões importantes sobre a motivação. Eu queria fazer logo a você uma pergunta, e é se você é uma pessoa motivada, ou pelo menos, como é que está a sua motivação? Como é que está a sua motivação para estudar? Como é que está a sua motivação para ir a uma escola? Como é que está a sua motivação para encarar logo logo uma prova de Enem? Como é que está a sua motivação para abraçar os desafios da vida? Como é que está a sua motivação? Como foi que você amanheceu o dia de hoje? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? Como é que você tem encarado a vida? Tá certo? Fica para você aí essa pergunta e eu espero que ao longo desta aula você possa responder positivamente a esta pergunta. Como está a sua motivação? Eu volto a repetir, né?
existia, e ainda existe, né, que é um filme de desenho. Esse filme praticamente não passa mais, mas era muito show quando a gente tinha um filme que tinha esse personagem, que ele vivia num grupo com os demais amigos, né? E que agora eu não vou até nem lembrar do nome dele, que é uma espécie de raposa, salvo engano. Ele está num grupo, todo mundo animado, e ele fica, todo mundo diz, ó céus, ó vida, ó azar, né? Então, parece que esse personagem, ele tipifica a vida de muita gente que vive reclamando, que vive se queixando da vida, que vive se culpando, que vive estagnado, parado e não tem motivação para fazer nada, né? Então, muitas vezes os personagens de alguns filmes, eles retratam um pouco da identidade, do comportamento, né? Da personalidade de algumas pessoas, tá bom? Então, vamos digamos assim, responder, né? Como vai a sua autoimagem? Como você se vê? A nossa autoimagem são as lentes através das quais enxergamos tudo na vida. Uma pessoa que tem uma visão de si mesma distorcida, embaçada, deformada, então é assim que ela vai ver a sua vida e vai também ver a vida das outras pessoas e até mesmo o próprio Deus, né? Vamos começar a mostrar aqui um texto para a nossa reflexão, um texto bíblico que se encontra no Evangelho escrito por João, no capítulo 16, no verso 33, diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Achei isso aqui show. Ó. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. A ideia da motivação, ó. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. São palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, registrada por João, o evangelista. No mundo tereis ou passais por provações, por aflições, mas tende bom ânimo, se anime, tenha motivação, eu venci o mundo, né? Então vamos conhecer agora, vamos conhecer as causas da falta de motivação. O que é que causa a motivação nas pessoas? O que é que vem causar uma certa desesperança, a desmotivação no coração das pessoas? Vamos procurar entender algumas causas da desmotivação. Primeiro, o poder da comunicação negativa. Se você quiser aumentar a sua desmotivação ou se tornar uma pessoa desmotivada, é você dar ouvidos a uma comunicação negativa. Deixa eu ser mais preciso. É só você conversar, é só você dialogar com aquelas pessoas que são desmotivadas. É você dar ouvidos apenas a um discurso negativo. É você estar conversando, é você estar afinando o seu discurso com uma pessoa que também ela é desmotivada. Aquela pessoa que só fala naquilo que vai dar errado. Eu não vou conseguir isso, eu não vou conseguir aquilo. Isso aqui a gente vai conseguir, mas nós não vamos ter êxito nisso. Então, uma das coisas que mais traz desmotivação para a pessoa é você conversar, é você se comunicar com uma mensagem negativa. É diferente quando você conversa com uma pessoa que ela vai dizer, olha, isso aqui pode até ser difícil, mas nós vamos conseguir. Isso aqui, a nossa jornada, a nossa volta às aulas, né, a nossa volta, ou então mesmo a aulas online, virtuais, remotas, é trabalhosa, mas nós vamos conseguir. Não é muito legal porque a gente não está na sala de aula com os nossos coleguinhas, é difícil essa questão todinha, mas nós vamos conseguir. Então é importantíssimo a gente estar ouvindo uma comunicação positiva e não negativa. Alguém que é do negativo, alguém que
que é a pura derrota em figura. É aquela pessoa que se comunica negativamente. E você acaba bebendo esse veneno. Você acaba bebendo esse veneno que vem de um lado e de outro. Então, cuidado com a comunicação negativa. Outra causa da desmotivação é a maneira de você encarar as dificuldades. Eu coloquei aqui uma frase que diz assim: nem sempre as pessoas saem do jeito que esperamos. Nem sempre as coisas saem do jeito que esperamos. Então, veja só, algumas pessoas elas se tornam muito desmotivadas porque parece que elas foram formatadas para viver num mundo isentas de dificuldades. Então tem gente que não foi preparado para as dificuldades da vida. Ela teve a sua consciência, teve o seu ego, teve a sua vida forjada, trabalhada, como se a vida aqui na Terra fosse uma eterna bonança, fosse uma bolha que nos cerca, que nos protege, que nada de difícil nos acontece, que a vida é feita só de acertos e não de erros, que a vida não tem dificuldades. Então tem muita gente que acaba se desmotivando porque não sabe encarar de frente, de maneira realista, as dificuldades da vida. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, um mundo caído, um mundo corrompido, um mundo mergulhado na desonestidade, no egoísmo, no egocentrismo, no orgulho, na desonestidade, na corrupção, no erro, no pecado, a gente pode esperar as dificuldades mais na esquina. A gente pode esperar que as dificuldades elas chegarão. E a gente tem dificuldades. A nossa vida ela é feita de dificuldade. Olha para a sua vida. Você começou a ter dificuldades até para nascer. Até para vir ao mundo, você teve dificuldades para chupar no peito da tua mãe pela primeira vez, você teve dificuldade de aprender a andar, você teve dificuldade de falar, você teve dificuldade de fazer as primeiras atividades na sua casa, você tem dificuldades ao exercer e a realizar uma atividade em sala de aula, uma atividade para realizar. Então todo mundo, se você quer competir, se você quer ser bom em alguma área, você terá dificuldades. Ninguém consegue nada deste mundo sem dificuldades. O que é que a gente pode concluir? É que as dificuldades, elas fazem parte da nossa vida. Então quando eu encaro a vida dessa maneira, eu vivo melhor. Porque eu absorvo, ou pelo menos eu compreendo, entendo as dificuldades. Ninguém quer passar por dificuldades, mas elas estão aí. E elas estão na nossa vida, não estão para ser pedras de tropeço e barreiras para que a gente não venha seguir em frente, mas para que a gente venha ter forças para ultrapassá-las, para a gente também vencê-las. Vocês vão sentir esses negócios daqui a pouco, quando vocês estiverem fazendo uma prova do Enem, fazendo uma prova, sei lá, de qualquer outro vestibular, ou de um concurso, ou então quando for entregar um currículo para entrar numa empresa, para trabalhar. Então tudo que a gente vai fazer, a gente vai encontrar obstáculos, vai encontrar dificuldades. Então pense nisso. Aí tem aqui uma frase bem legal, né, de um pensador que vai dizer assim, que é até um político: o pessimista vê dificuldade em todas as oportunidades. O otimista, ele vê oportunidade em cada dificuldade. Você vê a maneira correta de pensar sobre a vida. Tá bom? Então uma outra coisa que causa desesperança, que causa desmotivação, são as terríveis lutas da vida. São as terríveis lutas da vida, são os traumas, as dificuldades que nós passamos, as percas, né? São coisas que acontecem na nossa vida, como nós já falamos um pouco sobre isso. Então, de repente, a gente está na nossa casa, recebe uma notícia que um parente muito próximo
Muitas vezes um pai, uma mãe, um irmão, um tio, uma pessoa querida que a gente ama demais, aquela pessoa faleceu. É um trauma isso, é as lutas terríveis. Muitas vezes é a mudança de cidade, muitas vezes é a perseguição, muitas vezes é uma ameaça, muitas vezes é um conflito, né? Muitas vezes é uma doença. É algo que veio acontecer que mexeu com a nossa vida, com o nosso cotidiano, com a nossa paz, digamos assim. Então, as terríveis lutas da vida acabam gerando isso, desmotivação. Eu não sei se você já passou por isso, mas se passou, é bola para frente. De você chegar naqueles famosos 15, 13, 14, 15 do mês de dezembro, quando na escola alguém começa a dar os resultados, e aí você começa a escutar fulano de tal aprovado, e aí você não foi aprovado, e aí? Então, se você não tiver com seus pés no chão e os olhos para Deus, você vai ficar desmotivado, você não vai querer mais estudar, você acha que você não aprende, acha que você não vai superar a dificuldade. Se você ficou reprovado em português, você pode querer colocar na cabeça que você não vai aprender aquela matéria mais. Se foi matemática, eu não consigo responder aqueles problemas de matemática. Então, é preciso ter cuidado nessas horas, né? Ou então quando acontece alguma coisa na nossa vida, mesmo nós na nossa vida, a gente pode sofrer algum tipo de perseguição, algum tipo de violência, algum tipo de coisa que nos acometeu, que a gente pode entrar num processo de desmotivação para viver. A quarta, olha só, a quarta ainda não. Aqui eu tenho um pensamento de Augusto Cury, um grande estudioso na área aí da mente humana. Ele diz que o pessimismo é o câncer da alma. O pessimismo é o câncer da alma. Ao passo que o otimismo, né, é uma espécie de energia para a vida. É uma espécie de cura, né, para o nosso viver, né? Ainda, o que é que causa desmotivação? Questões biológicas e patológicas. O que é que eu quero dizer? É que muitas vezes aquilo que nos acontece, essa falta de ânimo, essa falta de esperança, essa falta de motivação, é uma questão biológica. É uma questão, é algum tipo de disfunção, é algum tipo de desarrumado do corpo da pessoa, né? E ainda tem aquelas questões, tem pessoas que são ansiosas, tem pessoas que são depressivas, tem pessoas que têm algum tipo de distúrbio emocional e psicológico, que muitas vezes você vai atrás da família dela, todo mundo tem. É uma questão, parece que vem perseguindo a família. E tem as questões biológicas. Você pode ter algum tipo de falta de motivação em você, que seja uma questão mais partindo por uma questão de doença. Uma questão de um desarrumado, de um desarranjo até mesmo biológico. É preciso que a gente veja isso, né? Questões biológicas. Além de ser uma questão biológica de ter, é alguma questão também, sei lá, tem pessoas que vivem uma vida meio que fora do prumo, que perdeu um certo sentido, sabor na vida, porque olha para um espelho, não tem o cabelo que gostaria de ter, olha para o corpo, não tem o corpo que gostaria de ter. Então, essas coisas não devem nos levar a viver uma vida desmotivada, sem ter prazer de fazer as coisas. Então, devemos ter cuidado também com essas questões. E uma outra causa, né, que vai gerar a falta de motivação é a ação de Satanás. Parece duro isso que eu estou dizendo, mas olha só o que é que está escrito num livro da Bíblia chamado Efésios, no capítulo 6, e no seu versículo de número 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi tentado pelo diabo, tentando tirar ele da sua missão e tentando desmotivá-lo da sua jornada. Então devemos ter cuidado quando a gente dá ouvidos, né,
há, há, há coisas que a gente sabe que não vêm da parte de Deus. São coisas que muitas vezes vêm para nos derrotar, dizendo no nosso ouvido, a gente começa a pensar que eu não sou ninguém, que eu sou um fracassado, que eu nasci para sofrer, que eu sou um zero à esquerda, que eu não presto, que eu não sou importante para ninguém, que eu não acrescento na vida de ninguém. Então essas coisas que muitas vezes acabam nos puxando para baixo. Há ainda uma outra causa, né, da falta de motivação é uma visão errada da vida. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu volto a dar uma reforçada. Então a ideia de que as pessoas elas têm uma concepção errada da nossa própria existência. Então a concepção errada da vida. Achar que a vida ela é uma espécie de jardim, uma espécie de parque de diversão, onde é só coisas, é só alegria, onde é só brincadeira, onde é só contentamento. Mas quando você bota os pezinhos no chão, você observa que a vida ela é dura. A vida ela não é fácil para ninguém. Talvez você já ouviu essa frase. A vida não é fácil para ninguém. A vida ela é dura. Por mais que você seja uma pessoa que tenha nascido num lar, digamos assim, confortável, que talvez seu pai e sua mãe tem recursos, que na sua casa nunca faltou alimento, você nunca tiver dificuldades, tipo assim, quase não sentindo falta de nada, porque o pai trabalha, o pai é rico, o pai faz parte de uma classe média que não falta nada, mas você vai observar que mesmo com dinheiro no bolso, mesmo com o carro na porta, mesmo numa casa bonita, mesmo numa casa cercada, protegida, outras dificuldades aparecerão. É preciso que a gente tenha essa percepção correta da vida. A nossa vida não é um mar de rosas. A nossa vida aqui ela deve ser vivida, deve ser encarada como algo que Deus deu, que a gente deve aproveitar. Mas a vida ela é cheia de desafios, ela é cheia de reveses. Uma pessoa desmotivada, uma pessoa que não tem a motivação necessária, ideal, qual é a consequência? Qual é as consequências de uma pessoa desmotivada? Em primeiro lugar, é o desejo de morrer. É a ideia de que a vida não tem sentido. É de que a vida não tem muito sentido, não tem sentido eu estudar, não tem sentido eu viajar, não tem sentido eu brincar, não tem sentido eu me arrumar, não tem sentido eu me livrar, eu cuidar de certas coisas. Então a pessoa desmotivada ela tem desejo de morrer. E esse morrer aqui muitas vezes até morrer os sonhos, morrer os projetos, né? A ideia mesmo de estagnar na vida. Então isso não pode acontecer. A nossa vida ela é muito preciosa, a nossa vida ela é um presente de Deus. Você pode olhar, eu estou aqui na frente aqui do meu OBS, aqui eu não sei, eu estou aqui dentro do meu estúdio. Eu não sei com muita clareza com quem eu estou falando agora. Mas com certeza você agora que está me vendo, eu queria olhar nos seus olhos. Você agora que está me vendo, milhões de pessoas gostaria de ter a vida que você tem. De novo, milhões de pessoas gostariam de ter a vida que você tem. Você não esqueça disso. Neste momento, muita gente gostaria de ter e de viver a sua vida. Tá certo? Então, a sua vida ela é muito preciosa. A sua vida ela é muito preciosa. Ela pode não estar vivendo no melhor momento, nesse instante, mas você não pode calcular, mensurar, classificar, você não pode avaliar a sua vida por um momento que ela está passando. Uma outra questão, outra consequência da desmotivação ou da falta de ânimo é a perda de objetivos, ideais e sonhos. Então, quando uma pessoa ela não é muito motivada, ela não tem muito. Ela perde os objetivos, seus sonhos, encosta seus projetos, começa uma coisa e não termina, para com
com os projetos no meio do caminho, muitos deles nem sequer começam, né? Então, quando a pessoa está desmotivada, ela não tem muito sonho, ela não pensa o que é que vai ser do amanhã, não planeja, não sonha, não projeta. Então, é isso que acontece com a pessoa desmotivada, né? Terceiro, paralisa o nosso talento. Tem pessoas que, se você for conversar com elas, são pessoas talentosas, são pessoas extremamente habilidosas, mas por estarem desmotivadas, elas dizem que não sabem fazer, que não são capazes de fazer aquilo, porque a pessoa acha que não tem capacidade de fazer aquilo. No entanto, a pessoa ela é cheia de talentos. A gente vê muito isso, volto até a citar uma parte do esporte, quando a gente observa no jogo de vôlei, quando aquele atacante, de tanto ele bater a bola sair, ou então alguém bloquear, ele perde a confiança nele, no seu potencial, no seu talento, então ele deixa de fazer aquilo que sabe. No futebol é do mesmo jeito, é um cara extremamente talentoso, mas vai cobrar um pênalti, ele está com medo do goleiro pegar, então ele vai lá e acha que não pode fazer aquilo. Da mesma forma é um trabalho, da mesma forma é uma pesquisa, da mesma forma é um desafio no meio educacional. Ah, eu não posso fazer isso, eu não sei fazer isso, meu pai quer me colocar num curso de línguas, eu não vou fazer porque eu não sei falar inglês. Primeiro, se você já soubesse falar inglês, seu pai não colocava você lá. Ele está colocando para você aprender. O papai está pagando para mim um curso de computação, mas eu acho que não vou. Não é? Se seu pai, se você já soubesse de tudo, você estava na sua casa, você não é autodidata. Poucas pessoas no mundo são autodidatas, então tem de aprender. E nada deve paralisar o nosso talento. Tá certo? Quarto, a consequência muitas vezes da falta de motivação é o medo. O medo atrapalha tudo. O medo se torna uma barreira para a gente não fazer nada, para a gente não seguir em frente. O medo, aquele trauma, aquele medo. O medo inibe as pessoas, neutraliza as nossas forças e as nossas atitudes. Então é preciso vencer o medo. É preciso vencer o medo. Esse camarada aí foi um dos maiores atores e inclusive também roteirista. Ele fazia filme, né, na época que o cinema era mudo, preto e branco. Charlie Chaplin foi um dos maiores personagens do mundo do cinema até hoje. Um extraordinário comediante. Olha só o que foi que ele disse. A vida, ela é maravilhosa se você não tem medo dela. A vida é maravilhosa se você não tiver medo dela. Consequências ainda, vamos lá. Andar para trás, o camarada não avança. Né? Eu falei agora um pouquinho, deixa eu ver aqui, só para a gente ver. Eu estava aqui, é isso. Vamos ver, a próxima consequência, desculpa, vamos lá. Andar para trás. Andar para trás. O camarada, ao invés de não andar para frente, de não prosseguir, de não avançar, ele faz retroceder. Ele faz retroceder. Parece que está sobre uma areia movediça. Parece que está subindo uma ladeira e cada passo que dá para frente, ele dá 2 para trás. Já disse eu já até usei essa frase com vocês em outra aula. Esse camarada, Abel Bornade, ele disse assim, andar para trás só se for para pegar impulso. Né? Então alguém cheio de motivação. Ainda consequências da falta de motivação, complexo de inferioridade. O camarada ele se sente inferior a todo mundo. Ele se vê muito menos do que aquilo que ele é. É muito evidente que eu não devo pensar sobre mim mais do que aquilo. A Bíblia ela vai dizer isso, que eu não devo pensar sobre mim mais do que aquilo que convém, do que aquilo que eu sou.
Até a Bíblia recomenda, orienta que a gente possa ver o outro superior a gente, no sentido da gente ser humilde, mas não no sentido de ter um complexo de inferioridade, achar que não pode nada, achar que é um zero à esquerda, achar que é um coitadinho, achar que eu vim para sofrer, coisa e tal. A gente não pode ter esse complexo de inferioridade, né? Colocar na cabeça que todo mundo é superior, que eu não sou ninguém, eu sou um zero à esquerda, eu e ninguém é a mesma coisa. A gente deve ter muito cuidado com isso. Você é alguém, você é especial, você é um projeto de Deus, você é cheio de potenciais, você é cheio de talentos. Você vai chegar lá. Não pense diferente disso. Você é o que você é. Você pode até ter alguma deficiência. Você pode ter até alguma deficiência, alguma dificuldade de caminhar mesmo. Mas você é muito especial. Você tem valor, como está escrito num determinado hino. Outra questão, outra consequência dessa falta de motivação é a perca de equilíbrio emocional. O camarada, em virtude de viver com essa motivação lá embaixo, o camarada perde o equilíbrio emocional, o camarada perde a paciência, o camarada muitas vezes vai para o outro lado e é triste, e é cabisbaixo e se torna ansioso. Então a sua vida emocional vira pelo avesso. O camarada começa a enxergar a vida pelo avesso, começa a enxergar a vida de maneira distorcida, de uma maneira equivocada, né? Então começa a criar um monte de fantasma, começa a criar um monte de coisas, que tudo isso prejudica o andar da pessoa. E agora, para a gente encerrar a nossa aula, como ter ânimo? Como eu ter motivação? Né? Então, tenha fé, tenha fé. Além de tudo isso que eu já falei para vocês anteriormente, tenha fé. Tenha fé. Disse um certo cantor do passado, Raul Seixas, ele diz assim: não diga que a vitória está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Aqui a gente usa a palavra fé no sentido, em vários sentidos. Crer que vai dar certo, crer que eu vou conseguir, crer que eu vou superar as dificuldades e crer e tenha fé em Deus. Né? Perceba que tem um Deus muito maior do que as nossas próprias limitações, do que nós, e que quer caminhar conosco e que quer nos conceder uma vida cheia de motivação, uma vida cheia de bênção. Né? Lembre-se, em relação a Deus, o impossível é apenas uma das especialidades de Deus. Né? Então, quem dará a última palavra sobre a sua vida, sobre seus projetos, sobre seus sonhos, é Deus. A nossa vida, os nossos projetos estão sob o controle de Deus. Outra coisa, como ter ânimo? Busque estreitar o seu relacionamento com Deus. Mais uma vez, como eu já havia dito, né? Colocar em prática aquilo que eu já havia dito. Que eu não sei se vocês perceberam que quando eu falava naquelas causas da desmotivação, ao mesmo tempo eu falava como você deveria agir. E busque, estreite o seu relacionamento com Deus. Separe parte do seu dia para você ter uma conversa legal com Deus, para você orar, para você ler a palavra de Deus. Raramente você encontra uma pessoa na nossa região que não tenha aquele Novo Testamento na sua casa. Então aproveite parte do dia, leia os Salmos, leia Provérbios, leia aquele Novo Testamento. O seu coração vai se encher de fé, vai se encher de ânimo. Então isso é muito importante. Procurar separar um momento do seu dia para você conversar com Deus. É muito comum hoje, quando você vai a determinados psicólogos, até psiquiatras, médicos, e aí ele começa a conversar com certas pessoas que estão meio jururu, estão meio tristes, são meio ansiosas, e aí eles perguntam: como é que está o seu relacionamento espiritual? Como é que está a sua espiritualidade? Então essa ideia de buscar a Deus, de buscar a Jesus, é algo extremamente importante no nosso viver.
se encha de Deus, se encha do Espírito Santo, né? Pense em boas coisas, né? Pense em boas coisas. Olha só o que é que esse texto bíblico ele está dizendo. Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. Quanto ao mais, irmãos, é Paulo dizendo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Aqui pense em coisas boas. Se está acontecendo algo na sua vida, mas pense nas coisas boas que podem acontecer. Pense no lado bom. Não coloque a sua mente no pessimismo, naquilo que pode dar errado, naquilo que pode não dar certo. Então, pensar em boas coisas. Pensa na sua família, pensa nos seus projetos, pensa nos seus sonhos, pensa em Deus, tá certo? Pensa em honestidade, pensa em amizade, pensa nos seus amigos, pensa na vida, tá bom? Quarto, tenha uma visão otimista da vida. Já falamos isso aqui, né? As coisas estão difíceis, mas vão melhorar. A gente vai superar esta crise, eu vou superar este desafio. Eu sei que todo mundo passa por lutas, passa por dificuldades. Por mais que a vida seja feita de obstáculos, mas vale a pena viver, vale a pena tentar, vale a pena caminhar, vale a pena produzir, vale a pena estudar, vale a pena trabalhar, vale a pena correr atrás, entendeu? Então, não olhe a vida como um retrovisor de um carro, a gente olha aqui e vê só o passado. Então, olhe para frente. Olhe para frente. E o resultado? Quando a gente tem uma vida motivada, ou procura viver uma vida com motivação, acontece, você terá uma vida cheia de alegria, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, apesar dos desencontros, apesar das derrotas, mas a vida ela é cheia também de alegria. 2, isso aí vai gerar persistência ou perseverança no nosso coração, a resiliência, a ideia de seguir em frente, de batalhar, de lutar, de não desistir, de não parar, e também a confiança no futuro. Confiar no futuro, confiar que vai dar certo, confiar que um dia eu vou chegar lá, que um dia eu vou chegar ao topo, que eu vou concluir, que eu vou conseguir realizar isso aqui, que eu vou conquistar isso aqui, tá certo? Queria concluir citando esta frase: não desista de teus projetos e sonhos, porque antes mesmo deles serem projetados por você, já foram projetados e anotados por Deus. Não desista, Deus é contigo. Então procure viver uma vida cheia de motivação. Nós temos aqui essas 5 perguntas para você copiar do caderno, dar aquela respondida legal de acordo com a nossa aula de hoje e envia no meu privado, aí guardando aí uma data de 24 horas a partir de agora, tá certo? Então, envie a sua devolutiva e até a próxima. Então, que Deus nos abençoe.